E vamos conversar aqui então com a Lilian Domingos, ela que é educadora socioemocional, vai conversar com a gente, vai trazer um pouco de dicas aí nessa área tão importante hoje. Lilian, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, muito prazer da minha parte estar aqui mais uma vez com vocês e é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho dessa informação que é tão importante que agora, nesse momento, está sendo mais necessário ainda. Muito bem, conta um pouquinho pra gente aqui, Lilian, a respeito, vamos dizer assim, dessa questão, educadora socioemocional, falando sobre as habilidades socioemocionais, né? Quando a gente ouve assim, parece um nome que a gente já ouviu falar de longe, mas não sabe muito dizer o que é, né? Explicar. Então, se você puder explicar um pouquinho pra gente? Então, esse conceito de educação socioemocional, eu vou dar um pouquinho da linha do tempo, da história, de como começou isso aí, para a gente poder se situar. Então, os primeiros estudos falando sobre inteligência emocional, sobre inteligência intrapessoal, começou lá em 1983, com a teoria das múltiplas inteligências, do Howard Gardner. Então, ele foi o primeiro, assim, que começou a incluir esse conceito de inteligência intrapessoal. O que é inteligência intrapessoal? Como eu me relaciono comigo mesma, como eu lido com as minhas emoções, com os meus sentimentos, como eu reajo às coisas que acontecem comigo. Então, essa foi a primeira vez que foi falado nesse conceito, isso em 1983. Depois, em 1990, dois pesquisadores americanos, eles publicaram o primeiro artigo falando especificamente sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, então, que abrange já não só a parte intrapessoal, eu comigo mesma, mas também como eu me relaciono com as outras pessoas, como eu me relaciono com as coisas que acontecem, com as decisões que eu tomo, enfim. Aí, em 1995, o psicólogo Daniel Goleman publicou um livro chamado Inteligência Emocional. E aí onde ele fala, então, das competências da inteligência emocional. Quando esse conceito migrou para a educação, né, para as escolas, um grupo de pesquisadores americanos, em 1994, começaram a querer incluir essas habilidades, essas competências emocionais na educação, então passou-se a denominar educação socioemocional. Para a gente entender um pouquinho, é assim, quando a gente fala em inteligência emocional, dá a impressão que a gente já nasceu com ela, e que ou a pessoa é inteligente emocionalmente ou a pessoa não é. E se eu não sou inteligente emocionalmente, então não adianta, eu não tenho esse dom, vamos dizer assim. Quando a gente fala em educação socioemocional, a gente entende que a educação socioemocional, ela é uma área de conhecimento como qualquer outra área de conhecimento, como as ciências humanas, como as ciências exatas, e que eu posso aprender, desenvolver, melhorar em qualquer momento da vida. Então, por isso a gente chama de educação socioemocional, ou seja, o processo de aprendizagem das habilidades da inteligência emocional. Muito bem, Lilian. Acho que já traz aqui um panorama muito legal pra gente, né, de como foi se entendendo esse assunto, né? Eu vou trazer uma pergunta, mas antes aqui, só agradecendo o pessoal que está participando ao vivo aqui do Telescópio. O Fábio Madeira manda aqui o boa tarde, boa quinta-feira a todos. Também a Márcia manda aqui o seu bom dia para vocês. Muito obrigado por participar aqui do Telescópio. Pode mandar sua pergunta, mandar aqui o seu comentário sobre o programa de hoje. E Lilian, falando agora aqui, justamente, né, você citou aqui principalmente dois pontos aqui, né, que é a como lidar com as situações, as emoções consigo mesmo e também com os outros. Nesse caso, principalmente do consigo mesmo, né, como que era entendido essas emoções, a forma de se lidar com isso, como se era falado sobre isso antes, né, porque você cita aqui pra gente estudos que, vamos dizer assim, na medida da história, né, eles são próximos ainda, né, como que as pessoas falavam sobre isso? Era algo que não se comentava, cada um tinha que lidar meio que de qualquer jeito, era parte da criação doméstica, como que era? Exatamente, é muito do momento que o ser humano vive, da história que ele está inserido, daquele momento histórico que ele está inserido. Então, a nossa educação, na minha época, talvez não na sua, que você é bem mais novo que eu, mas os mais antigos não tinham essa preocupação. A gente nascia
crescia, estudava, casava, procriava e aposentava. Então, a gente não tinha muito essa preocupação com a felicidade, conceitos como, por exemplo, a felicidade, a trabalhar os valores humanos, né? Isso em 1950, 60, quem que estava preocupado com isso? A gente tinha uma preocupação naquele momento histórico de sobrevivência mesmo, né? Aqueles instintos mais primários. Então, a partir da evolução, da própria evolução da informação e tudo que acontece com a vida do ser humano hoje, há uma preocupação em ser feliz. Ser feliz era uma preocupação que era assim, quase que inexistente, vamos colocar bem entre aspas. Então, a partir das informações que a gente vai recebendo, a gente já não quer mais, como diria o Titãs, a gente já não quer mais só comida, bebida, a gente quer comida, diversão e balé, a gente quer ser feliz. Então, muito em busca dessa necessidade da felicidade, a gente começa a querer entender o que me faz feliz, o que me torna, o que me faz alegre, quando eu estou irritada, quando eu estou nervosa, o que me estressa. Então, a partir dessa necessidade de encontrar a felicidade, eu acredito nisso, é que a gente começou a buscar, então, a necessidade de melhorar as relações com o mundo que nos cerca e a partir, inclusive, da comunicação, porque nós nos comunicamos muito mal. Então, a comunicação dentro da educação socioemocional é fundamental. Muito bem. E também trazendo aqui, Lilian, pra gente, justamente a respeito, então, você falou aqui do si mesmo, né, do olhar para essa pergunta, né, do que me faz feliz, do que é ser feliz, ter de certa forma certos parâmetros aí que conseguem julgar a sua própria vida, né, e falando a respeito da questão social também, né, que você colocou aqui, né, que é o contato com os outros. Eu erro se eu presumir que, vamos dizer assim, antigamente isso era mais ou menos o que queria se fazer nos códigos de etiqueta, na forma de você, vamos dizer assim, de você lidar, de você responder às pessoas, porque isso mais ou menos tinha, né, um esboço, principalmente entre os antigos, né, coisas que você deveria fazer, formas que você deveria falar com alguém, com outra pessoa. Isso era já um esboço ali da educação socioemocional ali com os outros, ou não? Isso é muito longe ainda do que chegou hoje? Essa questão do relacionamento com os outros, da educação que nós recebemos, olha, quando você for na casa de uma visita, não mexe em nada, eu acho que é mais ou menos isso que você está falando, do que você está querendo dizer. Você estava no meio de uma conversa, a gente dizia assim, olha, quando os adultos estiverem falando, vocês ficam quietos, vocês não se intrometem na conversa, não era mais ou menos assim? Então, essa é apenas uma das questões dentro da educação socioemocional. A educação socioemocional, ela faz a gente entender por que a gente tem que ter determinados comportamentos em determinados lugares. E se isso faz sentido para mim e para você. Porque se de repente pode ser uma regra para mim, mas para você na sua casa essa regra não faz nenhum sentido. Entendeu? Então, a educação emocional, ela faz você entender qual a necessidade que você tem de esperar o outro falar primeiro. Não é só uma questão de educação. Os antigos diziam mais ou menos assim, me corrija se eu estiver errada, se você não concordar, tá tudo bem. Mas os antigos diziam assim, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Você já ouviu esse ditado? Já ouvi. Então, isso para a educação mais antiga era só uma forma assim, você fica quieto, você tem que me obedecer. Hoje não. Hoje você tem que entender qual a razão que faz com que você precise ouvir primeiro o que o outro está dizendo, para depois você emitir a sua opinião ou você falar depois. Então, veja, é a mesma coisa, só que com um sentido, um significado mais abrangente, que faz você entender por que você tem que, em termos antigos, calar a boca. Não é que você tem que calar a boca, mas para você até entender o que está acontecendo ali naquele momento. Olha só, que legal, né? E dentro disso, né, eu vejo assim que você falando aqui pra gente, foi algo que foi desenvolvido de uma maneira muito séria, né? Tem estudos muito sérios, estudos psicológicos e tudo, estudos comportamentais das pessoas e tudo, e que isso foi, de certa forma, chegando em alguns parâmetros, né? E você falou, se você puder só citar pra gente aqui uns principais pontos agora que você vê, assim, que são pontos que conseguem ajudar as pessoas já num... que é aquilo que mais falta hoje, né? Que você, muitas vezes, nos seus diagnósticos, na sua vivência ali, você vê que hoje mais falta para as pessoas, para elas conseguirem
conseguiriam, vamos dizer assim, lidar melhor com tudo que acontece? O ponto fundamental, eu diria assim, se você quer começar a dar os primeiros passos na inteligência socioemocional, na inteligência emocional ou na educação socioemocional, é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer primeiro. Você precisa saber quem é você, por que você é como você é. Essa pergunta, Guto, quem é você, é muito difícil de ser respondida. Se eu perguntar para você agora, quem é você, o que você vai dizer para mim? Que eu diria para você, olha só, então é algo que a gente precisa construir mesmo, né? São vários pontos, né? Não sei se a gente consegue olhar pra gente desde fora como se fosse um objeto, assim, e poder falar, não, é isso, isso, isso fechado, né? É uma coisa que está acontecendo, de certa forma. Exatamente. Quando a gente pergunta para as pessoas quem é você, o que normalmente elas dizem? Elas dizem a profissão. Eu sou o Guto, jornalista, eu trabalho na TVI. Não, você não é um jornalista, neste momento você está. Eu já fui tanta coisa na minha vida. Eu já fui radialista, eu já fui professora, eu já fui caixa de banco, eu já trabalhei em empresa de comunicação em televisão. Quer dizer, eu estava naquele momento trabalhando naquelas empresas, mas eu sou tudo isso que eu já fiz na minha vida e muito mais. Então, definir quem sou eu é muito complexo. Então, o primeiro ponto é autoconhecimento. Eu preciso saber quem sou eu, do que eu gosto, do que eu não gosto, por que eu não gosto de determinadas coisas. E aí faz eu entender um pouquinho também por que às vezes eu não, vamos dizer assim, eu não me acerto com determinadas pessoas. Sabe aquele negócio que fala assim, meu santo não bateu com com o santo da outra pessoa, né? E tem gente que o santo não bate, o santo apanha. Se eu entendo quem sou eu até começo a respeitar essa outra pessoa, cujo meu santo não bate com o dela, porque eu entendo que ela tem um outro perfil comportamental, ela é um outro ser humano, enfim. Então, para responder de forma mais objetiva a sua pergunta, porque eu me empolgo... Não, mas pode contar, não tem problema. Objetiva, os 5 pilares, vamos dizer assim, os 5 conceitos principais da educação socioemocional é o autoconhecimento, saber quem eu sou, na minha essência. Então, eu tenho que passar por um processo de autoconhecimento. O segundo ponto importantíssimo é a gestão das emoções, que, na verdade, esse nome, gestão das emoções, ele é meio, vamos dizer assim, uma forma de expressão, porque eu não tenho como gerenciar as emoções. A emoção é fisiológica, a emoção é aquilo que acontece quando acontece algo, aquele susto, sabe quando você fica tremendo, quando você vê alguma coisa que te assustou, ou então aquela vontade de chorar que dá, isso é uma emoção. É muito difícil represar a emoção. É fisiológico. Sabe quando tem gente que é uma reação física, vamos colocar assim. A emoção é uma reação física. Tem gente que tem dor de barriga, tem gente que tem sudorese, sua na palma da mão, nas axilas, no pé. Tem gente que o sangue some do rosto, fica pálida, com a boca branca. Então, a emoção é essa reação fisiológica. O que acontece logo em seguida, depois da emoção, é que eu posso gerenciar. Sabe, aqueles 5 minutos logo depois daquilo que você me falou, que eu fiquei com vontade de arrastar sua cara no asfalto, como o povo diz por aí. É este momento entre o sentir a raiva e a vontade de arrastar a cara do outro no asfalto é que eu posso gerenciar. A emoção eu não gerencio, eu gerencio a minha reação. Então isso é autogerenciamento, autogestão, gestão das emoções. Então esse é o segundo ponto principal. O terceiro ponto da comunicação, da educação socioemocional, é a tomada de decisão consciente, ser responsável, ser autorresponsável pelas coisas que a gente escolhe na vida. E para a gente escolher, tem muita gente que, muitas vezes a gente sai tomando decisão sem pensar e a gente toma a decisão errada, a gente se arrepende depois. Então, aprender a avaliar perdas e ganhos, nós não aprendemos isso, e avaliar erros e acertos, a partir do histórico de vida que a gente já tem e daquilo que eu quero continuar repetindo na minha vida ou não. Se eu tenho uma associação de coisas que aconteceram comigo, que eu não quero mais passar por aquilo, eu tenho que saber onde é que eu estou errando.
onde eu estou errando, que decisão errada que eu tenho tomado e que eu não quero mais tomar daqui para frente, de hoje para frente. O meu trabalho, Guto, olha sempre do agora para o futuro. Como você quer ser daqui para frente. Então esse é o terceiro ponto, escolhas e tomada de decisão consciente. Depois, o quarto ponto são as habilidades sociais, o que eu chamo de relacionamento. Como eu me relaciono com as pessoas. Aqui, um ponto muito importante nessa questão do relacionamento é respeito, empatia, aceitação, né? Eu tenho que me despir de preconceitos. E aqui também é um ponto muito importante. E aí, um ponto muito importante no relacionamento, nessa questão do relacionamento, da habilidade social, é a comunicação. E comunicação, Guto, ao contrário do que muita gente pensa, não é o que eu falo, é como eu falo. O momento que eu falo, esse momento é oportuno, esse momento não é oportuno, eu devo falar isso para essa pessoa, e a pessoa está entendendo o que eu estou querendo dizer. Às vezes a gente vê na internet assim, as figurinhas, os memes que dizem assim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Errado. Se a pessoa com quem você está se comunicando não está entendendo o que você está querendo dizer, você tem que falar de um jeito que ela entenda. Então, essa questão da comunicação é fundamental se eu quero ter um bom relacionamento na minha família, no meu trabalho, na vida social. Quantos empregos a gente muitas vezes não perde ou então a gente chuta para o alto porque a gente não sabe se relacionar. Eu não sei se você sabe, mas tem um dado que diz que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelas habilidades técnicas, mas 9 em cada 10 profissionais são demitidos por falta de habilidade de relacionamento. Você pode pesquisar isso na internet, você vai encontrar esse dado. Então, você pode ser um profissional excelente, mas se você não tem flexibilidade, se você não tem condições de trabalhar em equipe, você está fora do mercado de trabalho. Então, essa é o quarto pilar da educação socioemocional. E o quinto pilar o que eu chamo de coletividade, de respeito à coletividade, são as competências de coletivo mesmo, do social, fugiu a palavra agora. Então eu tenho que, não basta eu saber me relacionar com a pessoa, eu tenho que saber me relacionar com o coletivo, e é diferente. Não é a mesma coisa eu saber, às vezes eu me relaciono muito bem com as pessoas, sou uma pessoa empática, eu sou uma pessoa que consigo muito bem me colocar no lugar do outro, eu não tenho preconceito, eu tenho uma boa aceitação, mas em comunidade eu sou péssima, porque muitas vezes eu não consigo aceitar regras, eu tenho dificuldade em pensar como grupo, entendeu? Então, essas habilidades de coletividade, que é a quinta competência socioemocional, é importantíssima também. Muito bem. Então, não sei se ficou claro que são essas 5. Não, ficou claro sim para o pessoal, a gente conseguiu ver muitos pontos mesmo, onde normalmente acontecem os choques, né? Vamos dizer assim, tem gente que tem alguns problemas na gestão da emoção, tem gente que tem alguns problemas na questão das decisões, né? Às vezes ela acaba, vamos dizer assim, tomando as decisões de forma inconsciente, não conseguindo pensar direito. Então, a gente vê que são pontos muito críticos. E nesse tempo de pandemia, Lilian, você vê assim que o desafio ele mudou um pouco, porque de certa forma, vamos dizer que para muitas pessoas o campo do jogo mudou, né? Era uma situação na casa e do dia para a noite a situação mudou muito, era uma situação no trabalho, essa situação mudou muito. Você vê que algumas dificuldades surgiram também nesse tempo? Eu acho que as dificuldades surgiram para quem já não tinha essas habilidades. Eu vejo, assim, o que eu percebo é que as pessoas criam muita resistência. E quando você cria resistência, você só piora uma situação. Ao invés de você pensar na solução e de você, por exemplo, vamos pegar a pandemia, né? Tem um monte de coisa acontecendo contra a minha vontade. Então, eu não posso fazer coisas que eu fazia antes, ou pelo menos eu não deveria, porque tem gente que continua fazendo, mas enfim, cada um sabe de si.
mas eu não deveria fazer algumas coisas, ou eu não devo fazer coisas que eu fazia antes. Algumas pessoas estão lidando melhor com isso, outras não. Outras têm uma rejeição a uma regra imposta, ou pelo menos uma regra que seja sugerida, porque tem coisa que não é nem imposta, sugere-se que você não saia de casa, sugere-se que você não aglomere final de semana, sugere-se que você use máscaras ao precisar sair. Então, tem algumas coisas que são sugeridas para que você tenha uma melhor, vamos dizer assim, correr menos risco. Algumas pessoas têm muita resistência a seguir essas sugestões. Então, não, eu não sigo sugestão, eu não sigo regra, eu vou continuar fazendo o que eu faço. E aí, o que acontece? Independente da minha vontade ou não, a pandemia está aí, as coisas estão acontecendo e eu tenho duas opções. Continuar criando resistência, e aí eu fico estressado, nervoso, e eu fico estressando todo mundo que está ao meu redor, ou eu vou falar assim, bom, já que nós estamos aqui nesse barco, quais as alternativas que eu tenho para atravessar esse período? Então, quem tem problema no trabalho, quem tem uma empresa que agora está precisando rever uma série de conceitos. Então, quanto mais você cria resistência, menos solução você encontra. Então, eu digo assim, vamos focar no que é possível fazer e não no que, mas quando não era pandemia, era outra história. Então, eu penso que está mais difícil agora para quem fica focando no problema. Então, uma das coisas que eu abordo no meu trabalho, junto com os mentorados, junto com os meus alunos, é aprender a ver possibilidade, oportunidade e solução. Tentar encontrar a solução para aquilo que já está estabelecido. Eu tenho como lidar contra isso? Não, eu não tenho. Não depende de mim. Depende de uma série de outros fatores que não diretamente de mim. Então, como eu vou lidar com isso? Como eu vou encontrar solução para essa situação? E a gente trabalha também criatividade, que também é uma das inteligências múltiplas, para encontrar soluções para aquelas coisas que acontecem contra a minha vontade. Olha só, então, muito interessante, é sempre um aprendizado muito grande, é algo também que cada um hoje, né, ele tem que pensar um pouquinho, tem que olhar com carinho, porque é algo que desenvolve uma qualidade de vida muito melhor, né, quando nós temos aí esses traços aí, vamos dizer assim, esses recursos, né, para poder lidar com as situações, porque querendo ou não, adversidades, problemas, situações, elas vão aparecer o tempo todo, essa é mais uma só que nós estamos passando, né, mas que de tudo isso nós tiramos aí um grande aprendizado. Lilian, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Se quiser deixar mais um recado final aqui pro pessoal, tá bom? Fica aberta a câmera do telescópio, mas desde já, muito obrigado. Quero sim. Eu quero dizer o seguinte, que sabe aquela música a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e você sempre assim? Isso é só uma música, e como toda obra poética, ela tem licença poética, porque para a neurociência, o indivíduo aprende eternamente. Enquanto você for vivo, você está aprendendo. Então, esse negócio de eu sou assim mesmo e não vou mudar, é só uma mentira que contaram para você, tá? Então, se você está se sentindo incomodado, se isso não incomoda você, legal, tá tudo bem. Se isso está atrapalhando você, se a sua forma de conviver, a sua forma de se relacionar com você mesmo e com as outras pessoas, com o mundo, seja no seu trabalho, seja na sua casa, se isso está atrapalhando a sua vida de alguma forma, procure ajuda. Então, saiba que isso é uma questão de aprendizado. Você não aprendeu, mas não é porque você não aprendeu que você não pode aprender. Você também não sabia andar, você também não sabia falar, você também não sabia fazer um monte de coisa. Para fazer jornalismo, o Guto fez faculdade de 4 anos, teve que fazer estágio, teve que trabalhar com um monte de gente para aprender a fazer coisas. Então, a educação socioemocional não é terapia. Nós não vamos olhar para o seu passado, nós não vamos ver trauma, é ver o que você sabe hoje e como você pode melhorar o seu aprendizado e como você pode evoluir como ser humano no que diz respeito
ao tratamento que você tem com você mesmo e com as outras pessoas. Se no meio do processo a gente vê que você tem bloqueios muito profundos que estão relacionados com traumas passados, o que acontece? A gente encaminha você para um psicólogo, para um profissional da área da saúde. Mas o meu trabalho é de ensinar. Eu sou professora, eu sou educadora socioemocional. Eu vou ensinar você a se relacionar consigo mesmo e com as pessoas com quem você convive, sendo essa convivência opcional ou obrigatória, porque tem gente com quem a gente é obrigado a conviver e outras pessoas a gente pode optar em conviver com elas ou não. Então eu convido você para vir conhecer o meu trabalho, para vir fazer uma sessão, uma aula, uma mentoria, como você quiser chamar. Eu não rotulo o meu trabalho. Eu sou professora, eu sou educadora socioemocional. E para que idade é isso aí? Para qualquer idade, de crianças a adulto. Mas as crianças já estão agora, a partir de agora, já estão aprendendo educação socioemocional já desde a educação do ensino infantil. Então, as crianças já vão, a partir de agora, aprender isso na escola. Você que é adulto e gostaria de aprender, então é para você que eu estou falando, tá bom? Eu atendo na Clínica Espaço Integrar, fica ali na esquina da Via Ceslau Brás, aquele prédio bonito, branco. Dá uma ligadinha lá para nós, no 35275770, é só marcar e venha fazer uma aula, uma avaliação, uma sessão, e eu tenho certeza que você não vai ser a mesma pessoa daqui para frente. Muito obrigado, Lilian. Conversou com a gente então aqui a Lilian Domingos, ela que é educadora socioemocional aqui em Itapetininga.